Bom dia a todos. Tivemos um pequeno problema hoje de manhã aqui com a energia. 3 minutos antes de iniciarmos a nossa live hoje, a energia aqui pifou nas correntes para lá e para cá. Tentamos fazer tudo para poder atender, mas segundo o professor Miranda, graças a Padre Cícero, né, a energia voltou a tempo. Tivemos um pequeno contratempozinho aí, foi fantástico. Mas, enfim, hoje nós temos o professor Miranda, né, com o tema História da Astronomia em Pernambuco, né? O professor Miranda, ele é professor de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutor em Astrofísica Estelar, coordenador do projeto Desenvolvendo o Céu Astral, uma pessoa fantástica, com uma sabedoria imensa sobre astronomia. Agora queremos convidar o nosso professor para a nossa live de hoje. Professor Miranda, bom dia! Alô? Bom dia, professor Miranda. Estamos me ouvindo, sim. E o Vanderlei também está falando aqui. Bom dia. Vamos agora... Obrigado pelo convite. Eu só tenho uma reclamação para fazer. Você me chamou para um café. Cadê o café? Está aqui, ó. O café é virtual. Eu fiz o meu. Muito bem. Tamo junto aí. Viu? Então, você tem uma apresentação para passar aí para a gente, né? Vou ver se eu consigo botar aqui a sua tela, né? Deixa eu ver aqui, adicionar, pronto. Já sabe aí os botões para apertar, né, para fazer aquela apresentação fantástica. Me diga se está aparecendo aí. Olha, agora está aparecendo, sim, a apresentação. Preciso que você aperte em F5 para poder lá encher a tela. Tela cheia. O Vanderlei também entrou agora aqui. E agora? O Vanderlei está coordenando as perguntas no final, né, Vanderlei? Tá, agora a internet no computador não está aparecendo não a imagem de vocês. Mas está aparecendo a minha tela, o meu slide. Deixa eu verificar. Está, aqui. O seu slide está, professor. Pronto. É o principal. Se vocês estiverem me escutando e vendo o slide, no final depois eu minimizo para aparecer, tá bom assim? Deixa eu ver aqui, dar uma checada aqui. Não, eu estou vendo sim, pela internet, estou vendo os 3 e o slide. Vanderlei, eu vou minimizar a nossa imagem e vamos ficar na escuta aqui, enquanto o nosso professor Miranda faz a apresentação. Professor, agora é com você. Obrigado. Bom dia novamente para todo mundo que está aí. Eu quero que vocês me digam se der um problema no slide ou um problema no som, vocês me avisam. O importante é que apareça o slide e vocês me escutem, ok? Então, eu vou começar. Primeiro, agradecer ao convite, né, do Alexandre Lauzini e todos os amigos e amigas que aí estão. Estarei sempre à disposição. Eu vou falar sobre a história da astronomia em Pernambuco, porque as pessoas brincam, dizem que o pernambucano é muito bairrista, né? Tudo do pernambucano é o melhor, o maior, né? Mas, por um fator histórico, Pernambuco foi uma capitania que no começo do Brasil, colônia, a capitania se desenvolveu muito. O Brasil tem um litoral muito grande e sempre teve muitas riquezas naturais.
E por questões da geopolítica daquela época, aconteceu que os países da Europa estavam disputando as colônias, as riquezas e os territórios. Então, aconteceu de, numa briga política da Holanda com Portugal, houve a famosa invasão holandesa, no período de 1600 e pouco. E por conta da invasão holandesa, o Nordeste, Pernambuco e o Recife virou a capital do Brasil holandês. E nós conhecemos essa história. O Maurício de Nassau trouxe para Pernambuco artistas, cientistas, cartógrafos, pintores, botânicos. E no meio dessa comitiva veio também um astrônomo. Daí começa a história da astronomia em Pernambuco. Uma coincidência histórica que foi aqui. Então, se você tiver que levar um turista de fora para conhecer a história de Pernambuco, do Brasil, tomando como mote a ciência, você vai ter que obrigatoriamente passar por este episódio histórico que eu vou mostrar aqui. É o famoso Observatório de Markgraf. Em 1637, chega a Pernambuco Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês. E em 1638, chega George Markgraf, que era astrônomo e permaneceu no Recife até 1644. Foi o primeiro astrônomo a fazer observação no hemisfério sul. Construiu o primeiro observatório astronômico das Américas. Hoje, resta apenas uma placa na esquina da Rua do Imperador com a Rua 1º de Março, no bairro de Santo Antônio, no Recife. Este prédio que está aí nesta foto é uma reconstrução da primeira residência de Maurício de Nassau, que abrigou sobre o telhado o primeiro observatório astronômico das Américas e do Hemisfério Sul. O George Markgraf, além de astrônomo, era cartógrafo, botânico, matemático e astrólogo. E ele era contemporâneo de Galileu Galilei, de René Descartes, de Johann Kepler, e ele era astrônomo oficial da Universidade de Leiden, na Holanda. E fez aqui pesquisas do mesmo gabarito de Galileu. E publicou muitos trabalhos científicos. A diferença é que na Europa não se conhecia o céu do Novo Mundo, do Hemisfério Sul. E o George Markgraf mostrou para a Europa vários aspectos, várias pesquisas que lá não se conhecia. Então, isso é um fator histórico que Recife é considerado como o berço da astronomia das Américas. Isso é uma insígnia oficial. Então, isso nos deixa com um certo orgulho e também com uma certa tristeza, porque esse prédio aí, a Prefeitura de Recife, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, tenta, há mais de 20 anos, transformar ele num museu chamado Marco Zero da Ciência. É um projeto que vem se arrastando. Tem uma equipe multidisciplinar de várias pessoas do Brasil trabalhando no projeto pedagógico. Eu, inclusive, participo dessa equipe. E esse projeto está se arrastando, o prédio está ficando velho. A compra do prédio e o projeto está andando em passo de tartaruga. Mas eu sou otimista, acredito que no futuro nós teremos aí um museu de ciência baseado na história da ciência dos holandeses. Essa é uma aquarela de Zacarias Wagner, que é um pintor que veio com Maurício Nassau. Essa aquarela é famosa. Ele retrata aí a primeira residência de Nassau, em Recife, com o Observatório de Markgraf no telhado.
esse observatório, ele é uma réplica do observatório de Leiden, na Holanda. O da Holanda ainda existe. E essa casa aí, ela foi totalmente modificada. Depois Maurício Nassau se mudou para o Palácio de Friburgo, o Palácio das Torres, que foi a segunda residência oficial dele. E esse observatório, com o tempo, com os portugueses, derrubaram o observatório. A construção foi aumentada, os portugueses usaram, e depois, com a chamada modernidade, foi colocado cimento, tijolo, e foi feito um prédio aí em cima. Mas, segundo o arquiteto Zé Luiz Mota Menezes, essas bases ainda existem, estão lá como um ponto histórico fundamental para reconstruir a história do Recife e a história da astronomia mundial. Essa é uma réplica feita em AutoCAD, de 3D, computador, por o pesquisador Oscar Matsuura, da USP de São Paulo, que escreveu um livro sobre toda essa história. Esse livro é chamado O Observatório no Telhado. Conta detalhes. Ele viajou para a Holanda, para Paris, para vários países do mundo, resgatando os escritos de Jorge Marggraf. Esteve também aqui no castelo de Ricardo Brenan, pegou documentos da época. Esteve no Arquivo Público de Pernambuco, pegando documentos dos holandeses para resgatar a história completa da presença desse astrônomo e cientista no Brasil holandês. Então, essa história já está bem contada, dá para qualquer pessoa fazer pesquisa sobre esse material. Então, esse é o primeiro ponto do resgate da história da astronomia de Pernambuco, que é o segundo episódio da história da astronomia no Brasil. O primeiro foi quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Na sua comitiva tinha um astrônomo chamado Mestre João, e Mestre João, no ano de 1500, descreveu a Cruzeiro do Sul e mandou, junto com a carta de Pero Vaz de Caminha, uma carta mostrando que essa constelação era vista daqui do céu do hemisfério sul. O segundo episódio da astronomia foi esse de Maurício de Nassau com o astrônomo George Marggraf, com essa história belíssima de quase 30 anos de pesquisa e publicação de trabalhos científicos da astronomia, que no mundo todo se conhece. No Brasil se conhece pouco e até em Pernambuco se conhece pouco. É uma pena. O segundo episódio de Pernambuco é a Torre Malakoff. Eu vou ler para vocês o resumo aqui. Torre Malakoff, palco da astronomia em Pernambuco, inaugurada em 1855, foi visitada em 1858 pelo imperador Dom Pedro II, que é o patrono da astronomia no Brasil. O dia da astronomia no Brasil é o dia 2 de dezembro, que é o aniversário de Dom Pedro II. O dia da astronomia em Pernambuco é 20 de setembro, que é o aniversário de Jorge Marggraf, por uma lei da Assembleia Legislativa, tá? Bom, hoje funciona como centro cultural e um observatório didático. Aqui está escrito em amarelo, ver a Guerra da Crimeia na Rússia e a fortaleza de Malakoff na cidade de Sebastopol. Porque o nome da Torre Malakoff, quando foi inaugurado, era o Portal Monumental do Recife. Mas a população batizou como Torre Malakoff. Por quê? Porque naquela época estava acontecendo a Guerra da Crimeia, na Rússia, e o final da guerra foi a tomada da fortaleza de Malakoff, na cidade de Sebastopol. E aí a população e os jornais da época, o Diário de Pernambuco, fizeram uma comparação da Torre Malakoff da Crimeia com essa Torre Malakoff da gente. Por quê? Porque na construção dessa torre nossa, ela caiu 4 vezes. E aí se fez uma espécie de comparação com a resistência da fortaleza de Malakoff na Guerra da Crimeia. Essa Torre Malakoff, ela tem lá no alto uma cúpula. Ela era um observatório astronômico para observação do mar, dos navios que chegavam,
eles anotavam na sua carta náutica o horário neste relógio que aí está. Esse relógio aponta para a rua do observatório e para o mar, é dos dois lados. É um relógio inglês. Esse observatório, ele dava aula de astronomia para os oficiais da Marinha. Aí ao lado tem o Arsenal da Marinha, porque a astronomia naquela época era um grande instrumento de navegação. Os navegadores usavam as estrelas para a navegação astronômica. Então, essa torre tem uma importância histórica muito grande. Atualmente, ela é usada como um observatório didático e nós, do nosso projeto Desvendando o Céu Austral da Universidade Rural, nós temos um convênio com a Fundarp e nós utilizamos essa torre Malakoff todos os domingos, das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, com telescópios para a população, os turistas, gratuitamente, observarem o céu e a gente fazer um pouco de divulgação científica contando essa história da astronomia de Pernambuco. Então, é o segundo ponto que eu levaria um turista para visitar o Recife. O primeiro seria o Observatório de Jorge Margraf, e o segundo é essa Torre Malakoff, que é belíssima, e fica ali na Praça do Arsenal, no Recife Antigo. Depois, eu levaria o turista para outro ponto, lá em Olinda. Iria para o Observatório de Olinda. Eu vou ler para vocês. Observatório do Cometa Olinda. No dia 26 de fevereiro de 1860, Emmanuel Lier, francês, né, a serviço do imperador Pedro II, descobre, no alto da Serra de Olinda, um cometa na constelação de Dourados, o qual ficou conhecido como Cometa Olinda. É a única cidade do Brasil que tem um cometa, tá? Hoje, o prédio do observatório é um registro aproximado da observação do cometa. Esse observatório, ele atualmente, a Prefeitura de Olinda e o Espaço Ciência mantém monitores de terça-feira até domingo, das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, com lunetas e telescópios, recebendo a população e os turistas, fazendo observação astronômica e contando a história do cometa de Olinda. Tá? Esse cometa, na literatura, tem 2 nomes, é Cometa Olinda ou Cometa Lier, em homenagem a Emmanuel Lier, que é o nome desse astrônomo francês que fez essa observação. E na Biblioteca de Olinda, que é uma das mais antigas do Brasil, tem um material contando a história desse observatório. Na cúpula dele, essa cúpula dele é móvel, tem um grande telescópio lá dentro, e embaixo ele tem 3 andares, tem uma escada helicoidal, cada andar é dedicado a um tema. O térreo é dedicado à Lua, tem várias fotografias da Lua e várias informações curiosas sobre a Lua. No primeiro andar é dedicado ao planeta Marte. Tem curiosidades e informações sobre o planeta Marte. O terceiro e o último andar, onde tem a cúpula, tem o observatório para se fazer observações astronômicas. Também tem telescópios no térreo, e no térreo os monitores botam o telescópio para se observar durante o dia o Sol e durante a noite o céu noturno. Ele fica ao lado da Praça das Tapiocas, das tapioqueiras ali, quase em frente ao Museu de Arte Sacra de Olinda, tá? É um ponto muito bonito de se ver, aberto ao público, gratuitamente também. Vejam que nós falamos de 1638, a Torre Malakoff de 1855 e esse observatório de 1860, tá? Na verdade, falam que a obra toda só foi terminada em 1869, mas em 1860 já teve a descoberta do cometa. Depois, eu levaria o turista para o 4º ponto, ainda no alto da Serra de Olinda, ao lado da Catedral da Sé. E vou ler para vocês. Monumentos pelo trânsito de Vênus. 6 de dezembro de 1882,
a comissão do Imperial Observatório, em Olinda, observa o trânsito de Vênus pelo disco solar. E essa observação permitiu-se determinar a distância Terra-Sol, a chamada unidade astronômica. Foi uma observação feita em Olinda, gente. Aqui embaixo tem uma placa bem velha, quebradiça, com o registro de 1882, né? Escrito Passagem de Vênus pelo disco solar, Comissão Brasileira. Esse fenômeno, ele acontece a cada 122 anos. Então, em 8 de junho de 2004, aconteceu de novo. E o feito foi repetido por uma equipe do Espaço Ciência. Eu estava lá, inclusive, em 2004. Nós colocamos uma segunda placa, que está dizendo 8 de junho de 2004, observação do trânsito de Vênus pelo disco solar. Esse fato é a repetição do evento acontecido há 122 anos, da mesma forma visível no alto da sede de Olinda, quando a Comissão Brasileira do Imperial Observatório fez observação. E essa segunda observação teve o apoio da Prefeitura de Olinda, a Secretaria do Patrimônio, a Sociedade Astronômica do Recife e o Espaço Ciência. Neste dia, nós fundamos a Sociedade Astronômica de Olinda. O que é o trânsito de Vênus? Existe trânsito de planetas interiores. Tem trânsito de Vênus e tem trânsito de Mercúrio. O trânsito de Mercúrio, a astrologia chama de Casime, que, segundo a astrologia, é um acontecimento importante para a humanidade. O trânsito é o seguinte: o trânsito de Vênus, o planeta, o Sol vai nascer mais ou menos 5h30 da manhã. Aí a gente olha lá no nascer de Olinda, no mar, nasceu o disco solar, né? O Sol, uma esfera, mas a gente vê um disco, meio avermelhado, cor de laranja. E fica numa linha reta, a Terra, Vênus e o Sol. Nós vamos ver uma sombra do planeta Vênus no disco do Sol, é como um eclipse. Você bota um telescópio com filtro solar e vê aquele pontinho preto transitando, passando pelo disco do Sol. Você anota o tempo que ele entra no Sol e o momento que ele sai. Esse tempo de trânsito, você bota numa equação da cinemática, velocidade é espaço sobre tempo, e faz uma triangulação. E com essa triangulação, você calcula a distância da Terra até o Sol. Esse método foi proposto por Edmundo Halley, em 1700 e pouco, e em 1882 ele foi feito no alto da sede de Olinda. O tempo do trânsito de Vênus era o parâmetro que faltava para se botar na equação e se calcular a distância da Terra-Sol, a famosa unidade astronômica, que é mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Olha que coisa bonita para o orgulho da gente de Olinda, né? Esse aqui é o monumento com as duas placas, a de 1882 e a nossa. Aqui eu estou levando uma escola pública estadual para fazer esse turismo. Eu levei para o prédio de Jorge Margraf, depois para a Torre Malakoff, depois para o Observatório de Olinda e depois para esse monumento. Essa é uma aula que a gente chama de turismo astronômico e a gente faz gratuitamente para qualquer grupo de pessoas que consiga ou um ônibus, ou uma van, ou uma caravana de carros. A gente vai para todos esses pontos. Dos 2 pontos do Recife para esses 2 pontos de Olinda, nós gastamos mais ou menos umas 2h30, 3 horas. Então, é possível marcar um grupo. Estou falando aqui para o Lauside e todo o grupo aí do Brasil UFO Network. Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse turismo astronômico em loco. Nós vamos fazer esse roteiro, terminando no alto da sede Olinda, né, com esses 4 pontos que dá o turismo astronômico. Tá certo? É uma aula que está oferecida para o grupo, se quiser. Agora, falando em história da astronomia no Brasil, nós temos outros locais, mas o turismo com um grupo de pessoas, ele acaba aqui. Claro que se as pessoas quiserem aumentar o turismo, fazer o dia inteiro, parar para almoçar e depois do almoço ir para outros locais, a gente pode. Mas como normalmente as escolas têm um horário limitado, ou uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite,
é um período mais ou menos de 3 horas, 2 horas e meia. Aí a gente faz como turismo apenas esses 4 pontos que eu vou repetir aqui, ó. O primeiro ponto é o Observatório de Jorge Margraf. O segundo ponto é a Torre Malakoff. O terceiro ponto é o Observatório de Olinda. E o quarto ponto é esse monumento pelo trânsito de Vênus no disco solar. Mas eu vou continuar, vou falar mais da história da astronomia em Pernambuco. Nós temos o Espaço Ciência. O Espaço Ciência, está escrito aqui, foi inaugurado em 1995, uma coisa mais ou menos recente, tá? É uma diretoria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Governo do Estado. É um museu de ciências interativo que fica na fronteira entre Recife e Olinda, tem 12 hectares. Lá tem exposição interativa que você pode mexer de todas as áreas da ciência. E tem um destaque que é um manguezal chamado Manguezal Chico Sainz. Inclusive tem um museu Chico Sainz. Mas a área de astronomia lá tem um planetário, tem um foguete VLS grandão, tem um avião chavante, tem um relógio de sol, tem a maquete do sistema solar e tem um observatório indígena feito por um índio astrônomo, que é a coisa mais bonita do mundo, tá? Então, também seria um ponto para visitação. Porém, você visitar os Espaço Ciência, você precisa passar uma manhã inteira ou uma tarde inteira, porque é muito grande, tem muita coisa para ver. Então, eu não coloco ele no turismo astronômico somente por conta do tempo. Mas quem tiver disposição, a gente vai lá visitar todas as áreas da astronomia e da ciência que tem lá no Espaço Ciência. Eu coloco como um ponto da história da astronomia, porque o Espaço Ciência já fez história, está fazendo ainda. Bom, e tem uma história muito importante, muito bonita, que é o famoso meteorito Serra do Magé. O meteorito que caiu às 11 horas do dia 1º de outubro de 1923, na Serra do Magé, na cidade de Alagoinha, Pernambuco, que na época era distrito de Pesqueira. Numa distância de 60 quilômetros, o meteorito seguiu a trajetória sudeste para noroeste, passando por cima de Garanhuns e explodindo na Serra do Magé, que é a área rural de Alagoinha, perto de Venturosa. O nome oficial é Serra do Magé. A queda foi observada por toda a população, era um dia de feira, era um sábado. É Pesqueira e arredores. Aqui tem as coordenadas geográficas, o peso total, e o município era Pesqueira, hoje é Alagoinha. O nome do meteorito é o nome do local que ele caiu, uma serra, chamada Serra do Magé. Aqui a foto de um pedaço do meteorito. O que é que nós fizemos com esse projeto da Universidade Rural? Nós fomos à Prefeitura de Alagoinha, levamos um projeto de lei, a Câmara dos Vereadores aprovou, e lá todo ano, no dia 1 de outubro, é comemorado o Dia do Meteorito. Todo ano nós vamos para a cidade, damos palestra, a Prefeitura distribui panfletos, tem um cordel contando a história, e nós fazemos palestra nas escolas. Nós também criamos um clube de astronomia na cidade, chamado Clube de Astronomia Serra do Magé. Esse ano a comemoração foi virtual, nós fizemos apenas uma reunião virtual para comemorar com depoimento de pessoas idosas que lembram do meteorito, pessoas que os avós guardaram um pedaço do meteorito e ainda tem lá na cidade. Então, é uma divulgação importante para a cidade se empoderar da sua importância. Por conta disso, alguns estudantes da cidade estudam o meteorito e uma professora fez um mestrado contando essa história. Então, isso é importante. Bom, existe também em Pernambuco o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que fica na cidade de Itacuruba, Pernambuco. Faz parte de um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenado pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro.
O projeto é chamado Impacton. Impacton é uma sigla com o nome do projeto. O projeto é Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra, no Observatório Nacional. A primeira letra de cada palavra forma o nome fantasia Impacton. Se você entrar no site do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que é on.br, pode buscar lá, Projeto Impacton. É um observatório internacional dirigido por duas mulheres, a doutora Daniela Lázaro e a doutora Terezinha Rodrigues, que mantém no sertão de Pernambuco. Foi escolhido lá porque é o local mais seco do Brasil, porque o observatório tem que ser em deserto, não pode ter chuva, nuvem. E esse observatório ele é usado por pesquisadores do mundo todo, do Uruguai, do México, das Ilhas Canárias, da Itália. E 2 alunos nossos da Universidade Rural já foram para lá fazer mestrado e doutorado. E esse observatório é um orgulho para a ciência brasileira. Nós, as duas doutoras, o observatório ele é fechado, não entra ninguém, é para pesquisa apenas. Mas 2 vezes por ano, elas saem do Rio de Janeiro, vão para lá, abrem o observatório para visita pública. É sempre na última semana do mês de maio e na última semana do mês de outubro. E elas avisam e nós fazemos caravanas com carros, com vans, com ônibus, e vamos visitar. Passamos 1 dia e meio lá na região do sertão. É uma visita técnica de primeira qualidade. O nosso amigo Alexandre Lauzide já foi nos visitar conosco. E essa oferta de visita ao observatório é gratuito, não se paga nada para entrar. Ela está feita também para o grupo aí de vocês da ufologia. E esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, as 2 visitas foram canceladas. Mas já está agendada para o final de maio do ano que vem a próxima visita. É um orgulho para a ciência nacional, tá? Então é um ponto. Esse observatório, esse ano, comemorou 10 anos de pesquisa e já faz parte da história da ciência brasileira, e especialmente da astronomia de Pernambuco. Aqui é uma fotografia do observatório com a casa de apoio, a vegetação da caatinga bem seca, que período de seca lá é seco de verdade. A cidade é chamada Nova Itacuruba, porque a Itacuruba Velha está inundada pelo lago de Itaparica. Itacuruba fica a 466 quilômetros do Recife, fica entre Floresta e Belém do São Francisco, é uma cidade pequena com 4.300 habitantes. O observatório não é no centro da cidade, é fora, é na área rural, por conta da luminosidade, tá? Da poluição luminosa. Ele é chamado de OASE, Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. É um órgão federal. Aqui é o telescópio. Esse espelho, ele é do tamanho do espelho do telescópio Hubble. Ele foi fabricado na Alemanha. Essa cúpula que está aí, ela foi feita na Austrália. E em todo o mundo, em todo o hemisfério sul, só existem 2 observatórios que rastreiam asteroides em rota de colisão com a Terra. Um na Austrália e esse em Pernambuco. Os outros existem no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, mas no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, só 2, o da Austrália e o do Brasil. É uma coisa de primeiro mundo, tá? Ele é todo robotizado, todo controle remoto, o astrônomo não bota o olho no telescópio. É tudo computador, câmera de CCD, é tudo moderno. Bom, como parte da história da astronomia no Brasil, tem uma figura importante chamada Mário Schemberg. Mário Schemberg é chamado pioneiro da astrofísica teórica no Brasil. Ele nasceu no Recife, no dia 2 de julho de 1914, mas se comemora no dia 2 de julho de 1916, né? Porque teve uma confusão do registro de nascimento dele, tá? Ele na verdade, nasceu em 1916, mas o pai dele
botou que ele nasceu em 2014 por problemas da época. O pai dele era judeu, fugido da guerra da Ucrânia. É uma confusão. Mas o Mário Schember, ele tem vários fenômenos da astronomia que levam o nome dele. Tem um fenômeno que eu chamo limite de Chandrasekhar-Schember, porque eles calcularam a saída de neutrinos das estrelas. Ele também, com um grande físico russo-americano, George Gamow, ele descobriu o processo Urca, de raios cósmicos. Um dos maiores cientistas do mundo, o próprio Albert Einstein, dizia que o maior astrofísico do mundo era Mário Schember. Tá? Mário Schember, ele foi político, foi deputado federal em 1946, ele foi crítico de arte. A história conta que ele namorou Cecília Meirelles, que ele namorou... ele casou com Tarsila do Amaral, vivia junto com aquele pessoal da ciência de arte moderna. Ele era político, físico, astrofísico e artista. Era um multifacetário. É uma figura histórica. Bom, o Mário Schember está aqui, físico, crítico de arte, político. Ele foi do Partido Comunista em 1946, foi caçado pela ditadura de Getúlio Vargas. Ele descobriu o processo Urca com George Gamow e a queima do hidrogênio pelo Sol com o prêmio Nobel Chandrasekhar. Estudou engenharia elétrica na UFPE. Era engenheiro eletricista. Depois virou matemático, físico, astrofísico. Foi para vários países do mundo. Bom, também como a parte da história da astronomia no Brasil, nós conseguimos fazer um projeto de lei, levamos para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e aprovamos uma lei estadual de 2018 que institui a Semana Estadual da Astronomia e cria o Dia da Astronomia em Pernambuco, que é o dia 20 de setembro. Por quê? Porque é o dia do nascimento de Jorge Marggraf. Como ele foi o primeiro a fazer pesquisa nas Américas e foi em Pernambuco, o Dia da Astronomia no Estado foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Na época, o deputado que assinou como proponente da lei foi o deputado Alberto Feitosa, e essa lei foi aprovada e sancionada pelo governador. Então, Pernambuco tem uma lei estadual. Também nós fizemos a Semana Municipal, que levamos para a Câmara de Vereadores e pedimos para que a lei fosse a mesma lei estadual. A lei estadual e a lei municipal são a mesma, com o mesmo teor, com o mesmo texto, com o mesmo motivo, na mesma data. Né? Então, existe uma lei criando a Semana da Astronomia do Recife, o Dia da Astronomia do Recife, 20 de setembro, e, concomitantemente, a lei do Dia da Astronomia em Pernambuco. Na época, o vereador que atendeu a gente e votou a lei foi o vereador Wanderson Florencio, que era vereador do Recife, hoje era deputado. Bom, também como figuras históricas da astronomia em Pernambuco, nós não podemos escrever o famosíssimo padre Jorge Polman. Padre Polman era um padre holandês, por coincidência, que veio para Pernambuco na década de 1970, criou a Sociedade Astronômica do Recife e o Clube Estudantil de Astronomia, era professor de ciência do Colégio São João da Várzea, tinha um grande observatório na Várzea, com 2 cúpulas, construída pelo padre Polman, mas depois que ele morreu, os padres da Ordem Salesiana de lá derrubaram o observatório, venderam o terreno e hoje é um conjunto habitacional do Inocop. O padre Jorge Polman foi professor de uma grande geração e o padre Jorge Polman e o assistente dele, Antônio Barata, foram professores do Alexandre Lauside. Alexandre Lauside é velho, viu? Desde 1970 que ele olha para o céu. Tem também o padre José Nogueira Machado, um padre jesuíta, professor da Universidade Católica de Pernambuco, era um padre cearense, foi professor de física de uma grande geração, inclusive foi meu professor, também fui aluno do padre Polman, e o padre Machado mantinha um observatório na residência da Universidade Católica de Pernambuco, foi um grande inspirador de uma geração de físicos e astrônomos do Brasil. O padre Machado ajudou a criar o Departamento de Física da UFPE, da UFRN, da Universidade Federal do Piauí, do Ceará.
era um poliglota. Ele introduziu no Brasil os cursos de Esperanto, uma grande figura, o jesuíta padre José Nogueira Machado. E temos nós, a gente é metido, nós temos um projeto chamado Desvendando o Céu Austral, Ciência, Tecnologia e Inclusão Social, que foi criado em 2014 por um edital do MEC, na área de inclusão social. É um projeto ligado à Pró-Reitoria de Atividade de Extensão, ao Departamento de Física e o Departamento de Educação à Distância da Universidade Rural. Essa logomarca aqui, com uma Cruzeiro do Sul, é a logomarca do nosso projeto, Desvendando o Céu Austral. E nós estamos fazendo um pouco de divulgação da astronomia, ajudando a criar clube de astronomia nas escolas, fazer noite de observação astronômica. Estamos com um projeto na Escola Agrícola da Universidade Rural, em Tiúma, São Lourenço, fazendo uma fábrica de foguetes educativos, para lançar foguetes, balões estratosféricos e drones, com o apoio da Universidade Rural. E estamos aí ajudando alguns estudantes da área das ciências e de escolas a se encantar com estudar ciência e especialmente astronomia. Como está aqui, nós fazemos observações astronômicas, oficinas, cursos de astronomia, palestra, ajudamos a criar clubes de astronomia nas escolas. Aquela aula que eu falei do turismo astronômico, temos um grupo de teatro científico, apoiamos as Olimpíadas, como a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e estamos construindo o Centro de Lançamento de Foguetes em São Lourenço, na Escola Técnica Agrícola da Rural, que é uma escola chamada CODAI, tá? Fica em Tiúma, em São Lourenço. Nós temos nosso contato pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, temos todas as mídias para fazer contato conosco, tá? Temos o nosso contato aí de e-mail, temos tudo. E apoiamos um projeto da Universidade Rural, que é um curso de especialização em ensino de astronomia, não é em astronomia pura, é em ensino. E esse curso de especialização, ele é para pessoas formadas em qualquer área, administração, psicologia, história, matemática, sociologia, química, física e matemática. Ele é um curso que não é focado em matemática, fórmulas, é um curso voltado em educação, para ajudar quem quiser divulgar e ensinar astronomia para ensino básico e fundamental. E esse curso de astronomia vai ser numa modalidade à distância, EAD. As inscrições vão começar virtualmente pela página da Universidade Rural, agora na segunda quinzena de outubro, e o curso vai começar no final de novembro. É um curso virtual, nós temos 150 vagas, e vários professores astrônomos do Brasil todo vão ser os ministradores de aula da especialização em ensino de astronomia, tá? Que é um curso voltado para quem quer divulgar e ensinar astronomia. Repito, não é um curso para físicos, pesquisadores em matemática e física da astronomia, é para a educação. O curso ia começar em fevereiro, mas a pandemia atrasou tudo, tá? Bom, o turismo astronômico e a história da astronomia não para por aí. Nós temos outros pontos. Um é o Forte do Brum. O Forte do Brum tem mapas de Jorge Marggraf, porque os holandeses terminaram a construção do Forte do Brum. Tem o Parque do Jiquiá, onde tem a Torre do Zeppelin, que a prefeitura está fazendo um museu de ciências e um planetário. Tem a casa do Mário Schember, tem a casa do José Leite Lopes, um grande físico mundial, nascido em Recife. Tem a casa de Luiz Freire, que foi professor de Mário Schember e Leite Lopes. Luiz Freire é o pai do ex-senador Marcos Freire, tá? E tem o Seminário de Olinda, que é o ponto mais alto de Recife, lá no Alto da Sé, onde teve o primeiro curso de Física e Astronomia do Brasil, que era um curso apenas para os seminaristas jesuítas internos no Seminário de Olinda. E para terminar mesmo, gente, vocês estão lembrados que há
2 meses atrás, a imprensa de Pernambuco, do Brasil e do mundo todo divulgou um fenômeno que aconteceu. Caiu um meteorito na cidade de Santa Filomena, é uma cidade a 700 quilômetros de Recife, na fronteira com Piauí. Esse meteorito, se estima que ele tinha 500 quilos, meia tonelada, ele se fragmentou. Ele é um meteorito que tem 4,5 bilhões de anos, ele é um verdadeiro fóssil do sistema solar. Ele caiu no dia 19 de agosto, em Santa Filomena, e na outra semana, muitos estrangeiros, americanos, porto-riquenhos, uruguaios, australianos e alguns brasileiros do Sul estiveram lá, levaram sacolas de dinheiro, compraram os fragmentos da população pobre e os americanos levaram para revender por 10 vezes mais caro lá nos Estados Unidos. Nós montamos um grupo aqui em Pernambuco com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Universidade Rural, do Observatório de Itacuruba, da FACEP, da Prefeitura de Santa Filomena e o apoio também de vários grupos de astronomia amadora de Pernambuco. Estamos fazendo uma mobilização para o governo do estado comprar alguns fragmentos do meteorito e nós montarmos lá na cidade um museu da ciência, um clube de astronomia e preservar o meteorito para a cidade, e a FACEP se compromete a dar bolsas para estudantes e professores da cidade, para que a cidade fique empoderada e tenha o mesmo procedimento daquele que nós fizemos em Serra do Magé, Alagoinha. A cidade seja um atrativo turístico e científico, tomando como referência a queda do meteorito. Então, esse meteorito ele está famoso no mundo todo, porque ele é um meteorito muito raro, e o estudo dele vai gerar pós-graduação, artigos científicos internacionais. Então, esse meteorito Santa Filomena, do dia 19 de agosto, já é o novo episódio da história da astronomia em Pernambuco. Aqui são as referências que eu tirei todo esse material, tá? O livro Observatório do Telhado de Oscar Matsura, a História da Astronomia no Brasil, Estudos Geológicos, Diário de Pernambuco, o livro de Mário Schember, tá? Tá tudo aí. Olá. Terminei. Muito obrigado. Obrigado a você, professor, pela belíssima aula, né? É sempre um prazer ouvir você falando sobre astronomia. E realmente eu sou muito velho mesmo, sou da velha guarda. Comecei astronomia com o professor Antônio Barata, né? Foi quem nos apresentou os céus, né? Saudade daquela época. Inclusive, até mandei para você umas fotos da cúpula que nós construímos lá no extinto Colégio Bairro Novo, né? Com alguns alunos ali, né? Dessa astronomia, né? E vamos agora aqui, para finalizar, com as perguntas. Tem aqui logo, vou botar aqui a Cíntia, está perguntando aqui. Vamos lá, por favor, Cíntia Letícia, né? Coloque o link para inscrição do curso na descrição do vídeo. Sou professor da UFG e queria aprender a ensinar astronomia para pedagogos. E aí, professor? Como é que Cíntia, o UFG é a Universidade Federal de Goiás, né? Deve ser, né? Deve ser de Goiás. Eu vou botar novamente o link, tá? Para ela ver aí a... Deixa eu adicionar aqui. Vamos botar em tela cheia, professor, para ver se DF5 aí para aumentar. Tá dando para ver aí? Agora sim. Então, este é o link, né? Do curso de especialização. Certo. E esse QR Code, a pessoa basta apontar nele que vai direto lá. É isso? Vamos deixar ele por enquanto, para dar tempo de... assim que está dizendo aqui, sim, em Goiânia. Aí, Cíntia, novamente. Goiás, obrigado. Né?
participação aí, interesse. Nós estaremos também com o professor Miranda na próxima semana, no próximo sábado, nosso café virtual, né? Ele vai trazer o tema da vida fora da Terra, né? No dia 17, às 9 da manhã, ele estará com essa palestra novamente. E no dia 24 do mês, né, do corrente mês, com o tema Viagem pelo Universo. Ok, Cíntia? E a todos que agora, nos assistem. eu quero dizer para a professora Cíntia que basta entrar na página da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é o ufrpe.br. Cuidado para não confundir com o UFPE, que aqui nós temos duas, né? A UFPE e a UFRPE, a rural, né? É o ufrpe.br. Lá na página vai sair o link do curso de especialização. Ele está atrasado por conta de toda a parte jurídica, burocrática, que está indo muito lento no período da pandemia. O curso era para começar depois do carnaval, lá para fevereiro e março. Atrasou tudo, foi a maior confusão. Nós estamos fazendo o maior sacrifício para ele começar agora, em outubro, mas vai ser jogado para novembro, porque é difícil, né? E provavelmente a primeira disciplina vai ser ministrada pelo professor Oscar Matsuura, que é um pesquisador da USP e do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, MAST, tá? Próximo. Vamos lá, Vanderlei, quais são as suas perguntas aí? Boa. Eu tenho algumas perguntas que foram, inclusive, me enviadas através do telefone, tá? E a última pergunta, né, foi exatamente sobre o último assunto falado, sobre o meteorito. Quanto é que vale o meteorito? Rapaz, olha só. Esse meteorito, ele caiu no dia 19, durante o dia, se fragmentou em vários pedaços, caiu no telhado da casa das pessoas, caiu na frente das pessoas, e muita gente pegou. Logo depois, chegou um grupo de pessoas dos Estados Unidos, com apoio de um pessoal do Rio de Janeiro, e levaram dinheiro em espécie. E botaram assim no posto de gasolina na cidade. A cidade é pequenininha, tem 14 mil habitantes, a maioria na área rural. Colocaram uma pilha de dinheiro em espécie e uma tabela dizendo que cada grama valia R$40. E teve um rapaz que pegou uma pedra do tamanho de uma bola. E eles pagaram em dinheiro ao rapaz R$12 mil. Outros pegaram pedras menores e eles pagaram R$300, 400, 1.000, 1.200, saíram pagando. A notícia se espalhou e a população invadiu a caatinga, inclusive cortando a árvore da caatinga para achar pedaços, porque ele se fragmentou, espalhando pela caatinga e pela cidade, inclusive caindo uma parte no outro lado da fronteira, que é no Piauí. Então, muitas pessoas venderam pedras por esses preços. E um senhor achou uma de 40 quilos, e ela é estimada em R$1,5 milhão, pela cotação de R$40 por grama. Mas como o americano já estava com a sacola cheia, ele ofereceu 200 mil, e o rapaz disse que não vendia, só vendia por R$1 milhão. E isso virou um escândalo, porque os americanos viajaram para os Estados Unidos e estão vendendo lá por milhares de dólares aos colecionadores e aos institutos de pesquisa. Os Estados Unidos têm uma lei. Se o meteorito cair e você pegar, não é seu, é do Estado. A Argentina tem, a Austrália tem, todo mundo tem lei. E o Brasil, desde a época que os portugueses levavam para o Brasil, davam um espelhinho para os índios para levar os minérios, todo mundo leva a biodiversidade do Amazonas, o Brasil não tem lei. Então, nós estamos com uma mobilização, tem o deputado federal Volney Queiroz, fez um projeto de lei que está na Câmara, e tem o deputado Wanderson Florencio, que está com um projeto de lei para uma lei estadual.
As leis estão dizendo assim, se caiu, o Estado vai tomar conta, vai indenizar o proprietário da terra e aquilo vai servir de material de estudo. Mas não tem a lei ainda, tá? Então está a maior confusão, a maior briga, todo mundo se desentendendo. A prefeitura disse que não pode fazer nada, porque o povo pobre, faminto, vendo R$1.000 na sua frente, o cara vende, né? A ciência é jogada na lata do lixo, porque se todas essas pedras ficassem na cidade, ali iria virar uma espécie de NASA dos meteoritos mundiais, porque esse meteorito é raro, raríssimo. Como eu falei, tem a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. E a análise desse meteorito diz que ele pode ter material raro, talvez até material orgânico explicando a origem da vida. É a ciência que os Estados Unidos vão fazer. Eles não têm nada a ver se o Brasil deixou, eles querem pesquisar, que ciência lá é levada a sério, né? E aqui essa casa de Mãe Joana. Então nós estamos com um comitê tentando correr atrás do prejuízo, atrás do leite derramado, para ver se dá para recuperar alguns pedaços das rochas e criar um grupo de estudo na cidade com apoio das universidades, para ver se a coisa serve para algum estudo e para os jovens da cidade se empolgarem em estudar. É isso que a gente quer fazer. Perfeito. O Fernando, ele pergunta o seguinte: há muito tempo, mesmo com o céu sem muitas nuvens, ele não consegue mais ver as estrelas que via antigamente. Existe alguma razão para isso? Existem duas razões para a gente não ver direito o céu. Uma chama poluição luminosa. As cidades, elas emitem luz que o céu fica totalmente destruído. A União Internacional de Astronomia tem um movimento para que os governos façam com que as cidades cresçam sem espalhar luz para cima. Você pode botar uma lâmpada numa rua e ela coloque o feixe de luz só para baixo, para iluminar a calçada, e não o feixe de luz para cima. Então, a poluição luminosa é um grande veneno. A outra é a poluição atmosférica. As fuligens de fábrica, de carro, de tudo mais, as queimadas, isso atrapalha a visibilidade. São dois venenos, a poluição luminosa e a poluição atmosférica. E o outro motivo é a chuva, claro. Se você estiver num local que tenha nuvem, você não pode ver. Você tem que eliminar essas três coisas. Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta, que é sobre o que a astronomia de Pernambuco oferece atualmente ao mundo. Bom, oferece essa história, que já está em livros, e já tem grupos de monitores divulgando no formato de turismo astronômico, gratuito. Oferece esse novo curso de especialização em ensino de astronomia na Universidade Rural. Tem os observatórios da Torre Malakoff aberto ao público, o Observatório de Olinda e agora o Observatório do Sertão de Itacuruba, que serve para quem quiser fazer pós-graduação e pesquisa nele. Aí é uma coisa mais acadêmica, mais científica. E ele tem aqueles 2 momentos de visita pública também. E tem também essa vocação desses 2 locais que caíram os meteoritos, que lá em Santa Filomena nós também levamos o projeto de lei, que será aprovado, criando o dia 19 de agosto como dia de meteorito lá, e vai ter comemoração, vai ter palestra, vai ter divulgação, material escrito. Por enquanto é só isso. Infelizmente, as universidades de Pernambuco não têm cursos de graduação, nem um curso na área da ciência da astronomia. Mas se você quiser fazer um trabalho de estudar astronomia, você vai para Natal, no Rio Grande do Norte, lá o departamento de física, você faz o curso de astrofísica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Você tem também na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, curso de astronomia. E você tem em outros estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tem graduação e pós-graduação nessa área. Mas Pernambuco, por enquanto, não tem curso universitário, a não ser esse de especialização que eu falei.
Perfeito. A última pergunta aqui, a dúvida, é o seguinte: existe meteoritos, né, de ouro? Não. Os meteoritos, a maioria deles vem do cinturão de asteroides e vem de núcleo de cometas, que perto da Terra são atraídos pela gravidade do Sol e da Terra e penetram na Terra como chuva de meteorito, estrela cadente. Tá? Os meteoritos, eles são classificados nos rochosos e nos metálicos, né? Chamado condrito e acondrito. Os que têm metal, a maior parte da composição metálica é ferro, por causa da quantidade de ferro que tem no universo. Uma pequena parte pode ser outros metais, inclusive metais nobres, pode ter pequenos traços mínimos de outros metais nobres. Aí pode ter níquel, silício, prata, ouro, pode ter, mas é raríssimo e se for a quantidade mínima. Perfeito. Ainda nessa linha, falando também sobre diamantes. Existe realmente meteoritos de diamante? Tem? Diamante é uma coisa mais ou menos comum no universo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem Urano, o planeta Urano, tem uma lua, eu brinco muito, porque o nome da lua é Miranda. E essa lua, a rocha dela é diamante, tá? E uma estrela do tamanho do Sol, quando ela morre, o que sobra no lugar dela como um cadáver, o resto da estrela, é uma coisa chamada anã branca. A anã branca é feita exclusivamente de carbono. Não tem outro elemento, é carbono. É uma bola mais ou menos do tamanho da Terra, feita de carbono. E essa bola de carbono pode ser ou no formato de grafite de carbono puro, ou no formato de diamante. Então, diamante é uma coisa mais ou menos comum, tá? Agora, não se tem encontrado um meteorito só feito de diamante. Bom, eu não sei o motivo, ou porque quem achou nunca falou, ou porque nunca se achou. Mas é uma coisa muito comum na estrutura do universo. Perfeito. Muito bem, vamos encerrar, já chegou a nossa hora. Querendo lembrar que na próxima final de semana, próximo sábado, também às 9 da manhã, teremos o professor Miranda falando aqui sobre vida fora da Terra, um tema fantástico, polêmico, muito. Tenho certeza que haverão muitas perguntas sobre esse tema dele no próximo sábado. E no dia 24 do 10 teremos ele novamente falando sobre viagem pelo universo. Não é isso, professor? Professor, quero lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação. Muito obrigado. Seria aí com o nosso grupo, ok? Estou, assim, desejoso de voltar a Itacuruba para ver novamente aquela maravilha de céu, que é fantástico. Realmente é um passeio, assim, muito legal mesmo. Muito bom. Ok, professor Vanderlei, suas considerações finais. Não, realmente... Eu quero agradecer. Né, Pode falar, professor. Eu quero agradecer, dar bom dia para todos e todas, e até o próximo sábado. Pronto. Vanderlei, com você. Nós é que agradecemos, né, a sua presença aqui, né, sempre trazendo novas informações, novas notícias com relação à nossa astronomia, né, e a todos vocês um bom dia, um bom final de semana e até sábado. Sábado, com certeza, será mais um excelente trabalho, né, pelo professor. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado. Bom dia, bom final de semana para vocês.